Primeira rodada do Brasileirão já começa domingo, hein? Já tem Vasco e Santos. Vocês vão estar presentes lá, né? Fazendo um pré-jogo. E eu queria já conversar com vocês, mano. Saber a opinião aí, como vem o Vasco para esse jogo, como vem o Santos. Vocês têm alguns comentários para fazer, previsões. O que que vocês acham aí? O Irmão, Neymar irmão, já tá com a notícia hoje aí. eu fui na pretensão de ver Coutinho contra Neymar. Não vai jogar nenhum nem outro. Caraca. O Coutinho já é Exatamente, certo que cara. não joga? Não, é dúvida. Aham. Já vamos O falar logo das Neymar. escalações? Já vamos falar logo dos times? É, eu Então, vou eu vi que puxar o a Garré provável treinou na escalação vaga do dele. Vasco aqui. Uma provável escalação, né? Que seria Léo Jardim no gol, Paulo Henrique e Lucas Piton nas laterais. A zaga com João Vitor e Maurício Lemos. O Lucas Freitas vinha muito bem, mas Maurício Lemos, que já foi Lemos contratado chegou para para ser ser xerife. titular, É o vem aí xerife. tomando a vaga. Hugo Moura e Tietê, e aí tem a opção de Jair ou Paulinho também para a posição. Supostamente o Coutinho, mas ele bem provavelmente vai ser poupado, dando lugar talvez até para o próprio Paulinho. Nuno Moreira, Rayan e Verrete. Ainda tem a opção também no novo jogador Garré ali para o ataque. Eu vi que foi testado o Garré na vaga do Coutinho. Se o Coutinho não tiver condições, vai com o Garré, o Nuno mantido. O E Nuno, o mano. Lemos já chegou o xerife, né? Já chegou o O dono da Nuno, na zaga, né? verdade, pode fazer a vaga do Coutinho, tu sabia disso? A gente tava achando que o Nuno era um jogador de ponta, mas pelo que deu pra ver, nos jogos aí que ele jogou, ele não é nem um jogador de tanta velocidade, mano. E tipo assim, ó, eu ouvi Exatamente. falar, não teve como a gente ver no 100% ainda dele no Vasco, o que, que ele é capaz de fazer. Mas eu ouvi falar que ele é um jogador de criação, tá ligado? Ele não Não, é um mas pontinha rápido. o que você estava falando faz total sentido. O próprio Carille deixou isso claro durante o Carioca, nas coletivas dele. Tanto o Garré quanto o Nuno, eles são jogadores de mais construção de jogada. Apesar de jogar aberto ali, a gente pode chamar de um meia direita, um meia esquerda. Não Meio chega a ser aberto, né? aquele. Oi? Meio aberto pela esquerda, meio aberto pela direita. Exato, No 4-2-3-1 exatamente. Não é mais chega a ser comum. aquele ponta extremo, como, por exemplo, o Agudo. Lloyd Augusto. Então, tanto o Garré quanto o Nuno Moreira, eles podem jogar na posição do Coutinho. Eu acho que, pelo que o Coutinho vem jogando, eles podem até performar melhor, porque eles estão em mais atividade do que o Coutinho. O Coutinho não está naquele ritmo todo. E bem provável que um dos dois faça essa posição aí do meio-campo. E o Santos vem como, mano? Cara, o Santos ele já vai ter o desfalque do Neymar, como a galera já estava sabendo, né? Então a provável escalação do Santos é Gabriel Brazão, JP Sherman e Escobar nas laterais, Gil e Zé Ivaldo na defesa, João Smith, Gabriel Bontempo e Tassiano, e no ataque Soteldo, Guilherme e Tiquinho Soares. E eles têm a opção também da contratação recente do Rose Reiser. Rose Reiser, Uhum. não sei como pronuncia O exatamente. laser. Eu vi, Pô, então, eu vi que tirando o Neymar, né? Porque a vaga do Neymar, o Soteldo treinou na vaga do Neymar, ele entrou com o Tassiano. E aí eu vi que o Caixinha teria o Rohaiser, né? Como é que é? Como é que é, Rodrigão? Tu que é o o laser. Roleiser? O Roleiser ou o Guilherme. Então acho que ele vai manter a sustentação defensiva boa e vai escolher as peças de ataque aí para ter sempre alguém inteiro. E o Tiquinho, né, mano? Vamos ver se o Maurício Lemos segura o Tiquinho aí, porque Também Cá acho. entre Sem nós. querer entrar num 11 contra 11, vocês acham que tem um elenco superior ao outro, tendo Cá em entre vista que o nós. Neymar não está em campo? É o que eu ia falar agora. Dois times horríveis. E vai ser um jogo feio. Era o que o Brasil queria ver era Neymar e Coutinho e tal, Vasco e Santos, um jogão. Inclusive a gente ia pra ver esse jogo, né? Por causa disso. Mas agora vai ser um jogo que não interessa a ninguém, mano. Um jogo que não tem atrativo nenhum. Se o Paê jogar, eu ainda consigo ver o jogo e sentir um prazer. Só de ver o maluco dominar a bola, tu já tem aquela dose de dopamina de alguém que joga bonito. Mas ele tá treinando falando nisso, hein, mano. Apareceu um vídeo dele treinando hoje, inclusive dando um domínio lindo. Mas enfim, dois times ruins, bem ruins. Até com o Neymar o Santos é ruim. E agora vai ficar pior ainda de ver esse jogo aí, né? Mas, cara, vou te falar, é na casa do Vasco. E eu acho que o Vasco vem favorito aí pra esse jogo.
Eu acho que o Vasco é ligeiramente favorito, né? Porque São Januário, apesar dos ingressos mais caros aí, eu vi que até que a torcida do Vasco estava reclamando que os ingressos foram reajustados, estava caro, mas é a estreia do Brasileirão, é a competição mais importante do ano, então a torcida tem que estar junto, né? Então acho que São Januário vai estar cheio, vai dar aquela pressão. O Vasco está o maior tempão aí sem jogar. O Santos, de certa forma, também. Mas o Vasco passou mais tempo treinando. Então eu acredito que o Vasco é favorito para esse jogo. Se eu tivesse que dar um palpite, eu diria 2-1 para o Vasco. Eu acho que o Ah, Santos ele tem um pouco mais de confiança em campo do que o Vasco. Alguns jogadores ali com a confiança um pouco melhor. O Vasco tem passado por muitas crises diferentes aí ao longo desse último ano. E isso abala um pouco. Acho sim que o elenco, tanto do Vasco quanto do Santos, é bem limitado, não vai ser um jogo dos melhores. E eu não consigo ver todo esse favoritismo do Vasco, mas eu consigo enxergar um Vasco muito consciente de que precisa da vitória, então vai dar a vida em campo, sabe que qualquer ponto no Brasileirão é importante, ainda mais que o início do Brasileiro vai ditar um pouco de como vai ser o restante do campeonato do Vasco. Poderia aqui até dizer que o Santos com o Neymar teria um certo favoritismo, porque eu acho que ele mexe um pouquinho. Até o Hugo Moura deu uma declaração falando que preferia não marcar o Neymar caso ele jogasse. Chutaria um 1-0 para o Vasco, assim, mas sofrido mesmo. eu vou por aí também no 1-0. Eu iria no 1-0 porque eu acho que vai ser um jogo horrível de se assistir. Um Todo jogo Mas eu fechado, parado. né? Aham. acho que os ataques são melhores do que as defesas. Então E acho eu ia falar que. uma coisa. O ataque do Santos, por exemplo, ó, o Soteldo seria titular e 10 e faixa no Vasco. O Roleiser também seria titular e pode surpreender no segundo tempo. E até o Gabriel Veron, que é reserva, seria titular no Vasco. Mas do, daí pra baixo é todo mundo, o time do Vasco é melhor que o do Santos. Entendeu? Tem esses três caras aí. E outra, como o Fernando falou, o Vasco tá um tempão treinando. E se o Carrilho conseguiu implementar o estilo de jogo dele mesmo e conseguir jogar fechadinho, principalmente sem o Neymar, que era o cara que criava aquelas chances, tirava da cartola alguns passes, que deixava o Guilherme de cara pro gol. Inclusive o Guilherme também seria titular no Vasco. Botava o Guilherme de cara pro gol, botava o Tiquinho de cara pro gol, os escanteios na cabeça do Tiquinho. Tirando isso, o Santos não vai conseguir criar contra um Vasco que joga no estilo do Carrilho ali mais fechado, entendeu? Se ele conseguiu fazer o Maurício Lemos e o João Vitor fechar a zaga ali, a dupla de volante fechar a zaga ali, mano, o Santos não passa, entendeu? Eu acho que vai ficar difícil pro Santos conseguir criar pra cima do Vasco sem o Neymar. Então, mas a bola parada do Santos é muito boa, né, cara? Com o Neymar e Com o sem o Neymar. Neymar, né? Não, sem o Neymar também. O Guilherme também bota umas bolas boas, né, mano? O Guilherme Escanteio. pega exatamente. O próprio Tiquinho é bom de cabeça, a zaga sobe. Eu acho que vai ter mais de um gol nesse jogo justamente por isso. Eu não acho que vai ser um jogaço de bola, não. Mas eu acho que vai ser um jogo em que os ataques são melhores que as defesas. Então, aquela coisa, entendeu? Água mole em pedra dura. Uma hora lá vai chegar, o Piratão vai fazer um pro Vasco, um Tiquinho Soares, se derem mole, vai fazer um pro Santos. E aí, entendeu? Um Paê, um Nuno, um Garré. Ou até Exatamente. pro lado do Santos, né? Porque eu botei 2-1 Vasco, mas também não vejo como certa a vitória do Vasco, não. Acho que ele tem Mano, favoritismo. Exatamente, cara. E se eu o acho que ainda Verratti tem. jogar. Fala aí. Pode falar, Rodrigão. Se o Verratti jogar igual jogo contra o Flamengo, vai rodar do time titular daqui. Não aguenta mais 3 jogos titular. Aí vão botar um Ryan ali na frente e mexer uns caras ali e se Eu virar. ia justamente citar esses últimos jogos do Vasco aí, tendo em vista que a gente não viu muita coisa. O Vasco não tinha jogada nenhuma, nenhum entrosamento contra o Flamengo. Apesar de na raça teve alguns momentos ali que jogou de igual para igual, mas grande maioria o Flamengo massacrou o Vasco, a verdade é essa, nos dois jogos, assim como no jogo contra o Fluminense também. O Carille vinha reclamando do calendário. Eu lembro que quando o Ryan volta da seleção sub-20, ele bota o Ryan para jogar e após o jogo ele fala: pô, eu nem conhecia o Ryan, tô conhecendo agora. Então, assim, isso o cara nem tá inventando desculpa, isso é um fato também, né? O calendário brasileiro faz isso não só com o Vasco, com todos os clubes. Esse momento agora fica uma incógnita. Ou o Vasco vai chegar apresentando um futebol já diferente, porque o Carille ficou aí um mês treinando, ou de fato a gente não vai ver evolução nenhuma. Então realmente é uma incógnita, não dá para cravar nada.
Eu acho que sim, o jogo vai ser resolvido nessa uma bola aí do Verratti, do Tiquinho, do Guilherme. O Soteldo, para mim, é um dos jogadores, logo na sequência abaixo do Neymar, mais importantes ali do Santos. Ele é muito bom ofensivamente. Então acho que o jogo fica no detalhe mesmo, cara, que falta qualidade, falta entrosamento, a não ser que o Carille tenha feito algo diferente ali. Ou então o Santos comece já o Brasileirão meio desligado, que eu acho que não vai ser o caso. Esse Acho que é jogo aí é muito difícil, cara, de falar quem vai vencer realmente. Muito um jogo difícil muito esse. importante para os dois, pô, porque é a intertemporada. Se tu for ver, esse período que eles ficaram sem jogos entre as eliminações nos estaduais e o Campeonato Brasileiro foi maior do que o período de pré-temporada. E agora os caras já tiveram a pré-temporada, já estão já em ritmo. Então, assim, agora é a hora do salto. Então, assim, o jogo está muito em aberto, porque a gente não sabe. Vai que o Santos treinou bem pra caramba e chega voando. Vai que o Vasco treinou bem pra caramba e chegou voando. Exato. Então é uma grande incógnita. Pode surpreender positivamente e negativamente para os dois lados, né? Dos dois Exatamente. lados. Então é isso, rapaziada. É É isso, isso. rapaziada. Fiquem ligados aí que a gente um vai fazer um conteúdo diferenciado aí nesse final de semana, começando pelo jogo do Vasco e Santos. Então acompanha, se inscreve aí no canal da TV Clubismo, deixa o like, deixa a sua opinião aí. Fala aí, Comenta aí rapaziada. embaixo. Comenta aí, É rapaziada. Comenta isso. aí a opinião de vocês, os palpites sobre o jogo. Se inscreve e aguarda aí que vai vir muita coisa boa aí pela frente.